Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre os mapas, com a história de cada um. O objetivo é entender o porquê eles são como são e também explorar cada um deles. Uma das coisas que eu mais gosto em um jogo é a atmosfera, que nada mais é que o sentimento que um determinado lugar causa no jogador, desde a sensação de abandono e melancolia nos mapas abandonados ou até mesmo a sensação de paz e conforto que você sente dentro do seu quarto. Isso tudo foi muito bem recebido pela comunidade. Só que alguns dias se passaram e alguns seguidores vieram me dizer que alguém estava me copiando. Para início de conversa, no geral eu acho muito bobo isso de acusar alguém de cópia. Em alguns casos os acusadores têm razão, mas na maioria das vezes é uma discussão bem infantil. Eu fiquei bastante surpreso e como eu não sabia se o meu conteúdo realmente havia sido plagiado ou não, eu fui ver quem supostamente estava me copiando. Então eu parei para assistir o tal vídeo. Ele pertence a este canal, que é conhecido por dar notícias sobre o Identity V. Só de olhar a thumb, eu já não vi tanta semelhança assim. Digo isso porque o meu canal segue uma estética própria. Vocês já devem ter percebido isso. O título também é bastante direto ao ponto. Diferente dos meus, que tentam criar um certo mistério sobre o assunto. Enquanto eu assistia, eu não vi nenhum traço sequer da minha identidade ali. O roteiro era dele, as edições eram dele, o estilo segue o mesmo padrão dos outros vídeos do canal dele, tudo foi feito do jeito dele. Inclusive, ele falou várias coisas que eu sequer mencionei. Por exemplo, que existe uma versão de Halloween da igreja. E ele também fala sobre o Lakeside Village, mapa que eu só mencionei no segundo vídeo depois dele ter postado. Qualquer semelhança nos nossos roteiros pode ser explicada porque nós utilizamos a mesma fonte, além de que é a mesma história. Eu fui ver a aba de comentários dele e tinha algumas pessoas brigando com ele, dizendo que ele havia me copiado sem me dar os créditos. Eu fiquei bastante em choque, porque foi pior do que eu pensei. Teve muita discussão, brigas e até xingamentos completamente desnecessários. Não vou me aprofundar muito nisso, porque o Yuri já respondeu todas essas pessoas em seu desabafo. Até que não foram muitos que comentaram esse tipo de coisa lá. Só que apesar disso, eu me sinto responsável por esses comentários. Responsável no sentido de que é minha obrigação dizer para aqueles que me seguem não irem atacar ninguém por causa de mim. Porque se eu ficar calado, isso vai continuar acontecendo, e cada vez pior. Algo que eu quero deixar bem claro é que eu não ligo se outro criador falar sobre o mesmo assunto que eu. Desde que o conteúdo dele tenha identidade própria, isso não tem problema nenhum. Podem existir várias visões diferentes acerca do mesmo assunto, e não é direito meu dizer que eles não podem fazer. Inclusive, esse formato falando sobre o vazio de algum jogo não fui eu que inventei. Isso não é uma ideia minha, isso já existia, e outros canais já faziam isso há muito tempo. Só que eu acredito que eu fui o primeiro a fazer isso sobre o Identity V. Além disso, esses outros canais dão muita ênfase à atmosfera e também à época que o jogo foi criado. Alguns desses jogos foram lançados em torno de 2001 e 2005, por isso os cenários muitas vezes são vazios, não propositalmente, mas por uma limitação da tecnologia da época, impactando, por exemplo, na inteligência e na quantidade de NPCs espalhados pelo mapa. Enquanto eu dou mais ênfase à história de cada lugar, já que os cenários do Identity V são propositalmente abandonados. Além disso, eu tento dar bastante destaque aos easter eggs. Já imaginaram se eu estivesse sendo acusado indevidamente da mesma coisa por algum fã desses canais que eu mostrei aqui? Bom, já ficou bem claro que eu não quero que ninguém ataque outros criadores por causa disso, nem por qualquer outro motivo. Se um dia alguém estiver realmente plagiando meu conteúdo, eu peço que não ataquem essa pessoa. Apenas venham aqui me avisar e deixa que eu resolvo. Eu apenas irei pedir que remova o vídeo, ou pelo menos me dê os créditos. Se a pessoa não fizer, então eu dou um strike no canal dela. Plágio é crime e viola as regras da plataforma. Por isso, é uma acusação muito séria. Eu irei utilizar a conversa, os recursos da plataforma e os meios legais para resolver a situação. Sem treta, porque eu realmente detesto isso. Não é à toa que eu já critiquei bastante o lado tóxico da comunidade do jogo. O que eu busco construir aqui é o oposto de um canal de tretas e exposeds. Eu sou um cara da paz, então o que eu quero
é criar um lugar confortável e uma comunidade amigável em torno de mim. E aparentemente isso já está realmente acontecendo. Aqui é para ser como uma roda que nós fazemos em torno de uma fogueira no final da tarde, depois de uma longa e cansativa caminhada, onde nós compartilhamos histórias e falamos um pouco sobre nós mesmos, longe de toda e qualquer confusão. Pode ser que futuramente haja um ou outro problema, mas a gente resolve. Nos próximos vídeos daremos continuidade à série dos mapas do Identity V. Vejo vocês na próxima.